Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento vocês vão estar assistindo a esse vídeo. Bom, me chamo Thiago Picança. Eu estou dando um pontapé inicial nesse canal, né? Por onde andei, TP, que são as minhas iniciais. O intuito desse canal é registrar de forma despretensiosa, apenas deixar registrado as minhas aventuras, as minhas viagens. Gosto muito, né, de moto, de carro, mas também viajo de avião, ou seja, sem, sem preferências. O importante é curtir exatamente o caminho, sem muitas vezes ter a, a necessidade, né, de chegar no objetivo dentro de um prazo delimitado. Daqui a alguns dias eu vou estar fazendo, acho que a primeira viagem da minha vida, na qual eu pretendo exatamente cumprir esse conceito, né, de poder viajar sem a pressa, sem a necessidade de um dia específico para chegar no meu destino. Eu quero exatamente poder curtir o trajeto, curtir o caminho, né? Viver o caminho. Isso para mim é uma das coisas que está mais, de fato, me empolgando nessa viagem. Logo, logo eu vou fazer um vídeo divulgando qual é o destino, né? Ou necessariamente qual é o caminho que eu vá me aventurar. Bom, mas falando um pouquinho de mim, né? Eu tenho 44 anos, sou natural de Belém do Pará, né? Criado maior parte da minha vida na Bahia, entre Salvador e Lauro de Freitas, né? Ali na região metropolitana. Filho de Darcy e Arinos, né? Tenho 6 irmãos, sou casado, né? Com a dona Laila. Tenho 2 filhos, né? Um biológico e o outro é o meu enteado, mas considero sim também como filho. E é, sempre trabalhei, né, no ramo de logística, e nesse momento chegou ali, talvez entendendo o meu momento de vida, chegou o momento de dar uma relaxada, uma desopilada em relação ao trabalho. E aí eu encerro um ciclo, né, numa grande companhia no qual eu trabalhei por 13 anos, ajudei a fundar. E nesse intervalo, né, dessa parada e o início de um próximo ciclo profissional, eu estou me dando o direito exatamente de poder fazer essa viagem, né? Aqui no canal eu vou estar registrando, inclusive, viagens passadas, aonde eu não preparava necessariamente um conteúdo a nível de YouTube, né, Instagram, para poder contar histórias e daí por diante. São relatos, são registros de viagens que eu fiz, né, onde foi possível esse registro, né, em alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, a gente não tinha, né, todo esse recurso que se tem hoje, um celular com uma boa câmera para poder estar fazendo esse registro, mas vou tentar colocar, nem que seja algumas pílulazinhas ali de demonstração desses registros, tá? Então, mais daqui para frente eu pretendo muito ter algo, né, mais encorpado. Me desculpem, me perdoem pela, sim, ignorância diante do como conduzir, do como fazer isso. Sou novo, como eu falei, eu não tenho a pretensão nenhuma de ganhar dinheiro com isso, de ser profissional do YouTube, né? Mas sim quero aqui deixar registrado, quero abrir esse canal para que inclusive meus filhos possam ver, minha família, os amigos possam estar dividindo ou, né, recebendo um pouquinho desses momentos do qual muitas vezes eu vivo sozinho, né, nessas viagens, muitas delas acompanhado pela minha família, mas o importante é que de fato a gente sempre crie registros, sempre crie memórias. Eu acho que isso é muito importante. Bom, e voltando a falar de mim, eu sempre fui um cara muito com uma necessidade muito grande do não estar parado, sabe, do querer estar vivendo coisas novas, né? Eu acho que tem
um ditado ou uma frase que diz, né, quando foi a última vez, uma pergunta, né, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Então eu o tempo todo estou me provocando, eu estou o tempo todo querendo viver coisas novas, viver aventuras, me provocar, entender não necessariamente quais são os meus limites, mas sim trazer para dentro da minha bagagem, né, para dentro da minha história, momentos bons, né, momentos novos, e que eu acho que é isso que a gente leva da vida, né? Como dizem, caixão não tem gaveta. Então, eu acho que o que a gente leva da vida e o que a gente deixa também são exatamente esses registros, esses momentos que a gente vive de forma singular ou de forma plural, né? E que as pessoas que possam ter passado, que possam estar passando e que possam ainda passar pela minha vida, possam realmente carregar isso de mim. Sem dúvida nenhuma, se tiverem essa memória de mim, tenho certeza que fiz o que deveria ter feito aqui. Então, como eu falei antes, o meu trabalho ele me possibilitou muitas viagens, né? Morei em muitos lugares, né? Como eu falei, eu sou natural do norte do país, mas pude, a trabalho, retornar ao norte, conhecer o Amazonas, lugar incrível, incrível. Pude conhecer o Nordeste completamente, né? Os 9 estados do Nordeste eu conheço. Conheci o sul do país, né? O Paraná, né? Não na sua totalidade, mas também pude usufruir um pouquinho daquele lindo lugar. E pretendo exatamente tá, tá absorvendo o país como um todo aí a nível de conhecer esses lugares, né? A minha ideia, talvez, eu deixo muito a vida me levar em relação a isso, mas a minha ideia talvez seja em algum momento fazer América do Sul, né? Mochilar pela América do Sul, ou talvez, né, de moto, conhecer o Atacama, o Ushuaia. Então tenho sim esses planos. E quem sabe depois, né, em outros continentes, Europa, Ásia, aí é o que o Louro me permitir que aconteça dentro da minha vida. Atualmente eu possuo uma moto, né, que eu adquiri há 2 meses. Hoje fazem 2 meses que eu tô com a moto. Inclusive sou recém-habilitado, né? Nunca tinha tido essa experiência a fundo aí de ser motociclista. Confesso que estou encantado. E aí vem muito aquele conceito que eu dividi com vocês do se permitir, do por que não? Por que não viver isso também? É perigoso? Muito. Não necessariamente pelo veículo, mas pelo ambiente em que aquele veículo é submetido, né? Então a gente tem que sempre estar muito atento, não só necessariamente pela nossa pilotagem, mas pelo tudo que acontece dentro desse ambiente. Tem que se fazer ser notado, principalmente, mas é uma coisa que estou muito encantado. Inclusive essa minha próxima viagem ela será de moto. O objetivo é percorrer 5.000 quilômetros, saindo da Bahia e retornando para a Bahia. E a gente viver atrás do medo, talvez a gente nunca vá fazer nada na vida, né? Como eu costumo dizer para as pessoas, a gente morre até no escorregão dentro do box, né? Caindo no banheiro, tropeçando na calçada. Então, eu não sei em que momento isso vai acontecer na minha vida, mas que as pessoas que estão comigo possam ter a certeza de que quando isso ocorrer, sem dúvida nenhuma, eu vou poder ter ido, até macabro isso, né? Mas eu vou poder ter ido sabendo de que fiz aquilo que estava me fazendo feliz. Existe um conceito, né? Eu tenho lido muito sobre o estoicismo, estudado muito sobre o estoicismo, e existe um conceito chamado memento mori, né? Ou seja, que em resumo significa, né? Você é mortal.
Lembre-se disso sempre. Você é mortal. Você não vai viver para sempre. Então imagina só se você tivesse recebido numa consulta a notícia de que você tem 2 dias de vida. O que você faria nesses 2 dias de vida? Todo mundo já pensa, não, poxa, eu vou ver minha mãe, eu vou fazer aquele programa com meu filho que eu venho adiando, que eu venho sempre deixando para depois, achando que eu vou ter esse depois, né? Não, eu vou tomar aquele vinho de 50 anos que está guardado na minha adega. Será que você vai ter a oportunidade de tomar aquele vinho? Então, lembre-se que você é mortal. Lembre-se que o amanhã pode não vir, né? Então, é muito importante que a gente usufrua do hoje, porque é o agora que está sendo nos permitido, né? Então, essa minha etapa, o ter comprado uma moto, ter esse plano de fazer essa viagem com essa moto num lugar que eu gosto muito, sou apaixonado e que sempre vislumbrei poder estar fazendo essa viagem nesse roteiro e sem dúvida nenhuma para poder acrescentar no meu conceito de vida, na minha bagagem, exatamente o usufruir enquanto me é possível, né? Pô, Thiago, mas você está falando que vai ser daqui a algum tempo. A gente também tem que planejar, nem que seja o mínimo, né? Mas não perca muito tempo, tá? Porque realmente é algo que a gente não sabe. Bom, então para encerrar, essa é a minha apresentação, tá bom? Então vou tentar manter conteúdos constantes aqui para a gente poder estar trocando essas experiências. Espero que todos possam curtir, acompanhar, né? É até estranho a gente como usuário do YouTube, né? Pô, todo mundo pede para curtir, acompanhar, mas vamos tentar manter uma comunidade aqui bem ativa, né, trocando essas experiências, que vocês possam me passar um pouquinho desse conhecimento ali, de repente, para aquele local onde eu esteja indo, né, e a gente possa realmente fazer algo bem interessante aqui, tá bom? Então agradeço a todos a atenção e mais uma vez é um prazer poder estar aqui. Um abraço.